Mas todos nós queríamos ouvir, ministro, a sua análise sobre como foi essa discussão dentro do Supremo Tribunal Federal em torno da aceitação dos embargos infringentes, agora o placar de 6-5 confirmado. Como que o senhor viu aí o debate do Supremo em torno dessa questão? Bom, eu apreciei muito o voto do ministro Celso de Mello. Voto que, aliás, eu esperava esse voto do ministro Celso de Mello. A questão sempre me pareceu mais simples do que estava sendo apresentada. Sempre tive a convicção de que esses embargos infringentes são cabíveis. É que a lei que disciplina a ação originária, a ação penal originária no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e hoje em todos os tribunais do país, ela disciplina até a sessão de julgamento. Ela vai até o artigo 12, disciplinando. E no artigo 12 ela estabelece duas condições e manda aplicar o regimento interno. E mais não diz. Então, sempre me pareceu que esses embargos são cabíveis. E assim foi o voto do ministro Celso de Mello, com o qual fiquei plenamente de acordo. Acho que votou corretamente. Bom, eu vou abrir para os nossos convidados aqui no estúdio perguntas para o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, que nos acompanha aqui. Quem quer começar? Oscar Vilhena, quer começar? Ministro, boa tarde. Nós estamos aqui discutindo a questão da execução. Da sua perspectiva, como é que devem ser executadas agora as sentenças? Aqueles réus que não terão o direito de recorrer aos embargos infringentes. Pode-se começar, não pode? Como é que o senhor vê essa questão? Os que não têm direito aos embargos infringentes, se não forem interpostos mais outros embargos declaratórios, a decisão para eles transita em julgado, porque os embargos infringentes são apenas para aqueles que tiveram condenados, tiveram 4 votos vencidos, como todos sabemos. Pois bem, esta me parece tecnicamente a solução correta, sob o ponto de vista técnico. Agora, eu, sempre numa perspectiva garantista, pessoalmente, não mandaria executar as sentenças daqueles que não têm direito aos embargos infringentes de imediato. Não mandaria. Eu esperaria o término da ação penal. Porque essa ação penal, esses embargos, fizeram um cavalo de batalha em torno deles, que seriam reabertos o julgamento, mas nós que militamos, fomos juízes por muitos anos, sabemos que as coisas não ocorrem na realidade assim. Esses embargos podem ser julgados em 60 dias tranquilamente, perfeitamente. Então eu aguardaria, sabe, professor Oscar Vilhena, numa perspectiva garantista, eu aguardaria. Porque pode, no correr do julgamento dos embargos, quem sabe surgir uma questão, outra, eu aguardaria. Porém, tecnicamente, a solução seria esta. Aqueles que não têm mais direito, que não têm direito aos embargos infringentes, e se não tem direito, se não interpõem novos embargos declaratórios, a sentença para eles passou em julgado. Terá passado em julgado. Legal. Carlos Mello quer colocar alguma questão para o ex-ministro do Supremo, ex-presidente do Supremo, Carlos Veloso? Quero sim. Boa tarde, ministro.
O senhor disse que aguardaria, porque imagina que em 60 dias esse processo, esses embargos tendem a estar julgados e, portanto, a ação terminativamente encerrada. Nós podemos ter essa expectativa mesmo de um processo célere, de alguma coisa em torno de 60 dias, ou ele pode se arrastar muito mais do que isso? Então, depende da vontade, não é? Da política, claro, no sentido puro da palavra, do Supremo Tribunal Federal encerrar isto. Por quê? Porque segue-se agora o prazo para interposição dos embargos infringentes. Segue-se imediatamente a distribuição para um relator, né, o sorteio do relator. Este relator, eu penso que em 30 dias, tranquilamente, pode colocar isso em pauta. São questões já muito debatidas, muito conhecidas, não somente dos meus eminentes colegas, né, dos ex-colegas do Supremo Tribunal Federal, mas também até do público em geral, não é? São questões muito conhecidas. Só que eu penso que isso pode em 60 dias terminar. Eu acho que é possível, sim. Depende da vontade política, não é? Política, volto a repetir, no sentido grego da palavra, do Supremo Tribunal Federal, do relator a quem o recurso de embargos infringentes for distribuído.